Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinais com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs reunidos no santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Nos reunimos no meio deste dia, celebrando a Páscoa do Senhor, ouvindo suas palavras: Eis, isto é meu corpo, isto é meu sangue, corpo doado, sangue derramado para a nossa salvação. Vivemos o tempo comum, depois de intensas celebrações e aprofundamento espiritual ao longo do período da Páscoa. Nós vivemos no último domingo, a festa da Santíssima Trindade, e nos preparamos para celebrar na quinta-feira próxima a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo comum, sabemos bem, temos a grande oportunidade de conhecer, aprofundar o próprio segmento de Jesus Cristo, sua vida missionária, e tomar cada texto na sua profundidade. Lembremos que o texto de Marcos, no capítulo 12, de 13 a 17, que hoje meditamos, está, é claro, ligado àquilo que ouvimos ontem, quando Jesus conta para as autoridades do seu tempo a parábola dos vinhateiros homicidas, que, não contente em matar os servos daquele que pedia, o dono da vinha que pedia o resultado da colheita, ainda desenvolvem uma atitude sanguinária de matar o filho do dono da vinha. Eles percebem que Jesus estava falando a respeito deles, que na verdade no passado reprovaram os profetas, mataram muitos dos profetas e agora se preparavam para matar aquele que é o Messias Salvador. Diante dessa atitude, nós vemos que hoje no Evangelho se unem fariseus e partidários de Herodes, aqueles que estavam a favor da dominação romana, uma combinação estranha, fariseus que recusavam a dominação romana, com os herodianos que aprovavam a dominação romana, se juntam para apresentar uma armadilha para Jesus. E começam, é claro, com a hipocrisia costumeira. Chegam elogiando Jesus, chegam falando daquilo que de fato Jesus é. E Jesus depois vai dizer: por que vocês estão me tentando? Tentando com elogios, tentando com uma atitude, com palavras de suntuosidade, podemos dizer assim. Nós sabemos que tu és verdadeiro, não dás preferência a ninguém. Nós sabemos que não olhas para as aparências dos homens, e que na verdade o Senhor segue o caminho de Deus.
elogio fabuloso que revela a verdade de Jesus, mas que esconde uma grande armadilha. Querem primeiro como que amansar o coração de Jesus para depois dar a ele uma armadilha. Vamos dizer, devemos pagar ou não imposto a César? É lícito ou não pagar imposto a César? Essa artimanha é dolorosa, porque se Jesus dissesse, paguem imposto a César, eles diriam, veja bem, ele está do lado dos romanos, é submisso aos romanos. Se Jesus dissesse, não paguem a moeda, o imposto a César, diriam, ele é um subversivo, está contra César, portanto, deve ser levado à morte, porque, enfim, não reconhece o imperador. E Jesus não responde segundo a vontade deles, simplesmente pede para que tragam a moeda, e quando trazem a moeda, na verdade, eles que caem numa grande armadilha, porque já trazer a moeda significava uma submissão ao Império Romano. E eles trazem a moeda, e Jesus pergunta, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? A figura era do imperador romano, a inscrição era o reconhecimento de que o imperador era Deus. E aí Jesus vai dizer, a tradução não é a mais feliz, dai ao César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, a tradução correta seria, devolvei a César, o que é de César, e devolvei a Deus o que é de Deus. Aquela moeda pertencia a César, a inscrição falava de César, fosse devolvida a César. Mas Jesus aqui nos pede algo muito exigente, dai ou devolvei a Deus, melhor dizendo, o que é de Deus. Devolver a Deus o que é de Deus é devolver a cada pessoa humana a sua verdadeira imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano não pode ser aviltado, não pode ser desprezado, não pode ser submetido à escravidão, à expoliação, à exploração. Dar a Deus o que é de Deus, ou devolver a Deus o que é de Deus, é dar a cada pessoa o reconhecimento da sua dignidade como filho e filha amada de Deus. E é preciso olhar para cada um de nós e nos perguntar, o que eu ainda tenho que entregar a Deus, que pertence na verdade ao que eu estou entregando a César? A idolatria do dinheiro, a idolatria do poder, a submissão simplesmente às vaidades, ao individualismo, a vida egoísta que só pensa em si, mesmo quando se fala muito de Deus. Há muita religião transvestida aí, mudada na verdade em endeusamento de César, de poder, do poder do eu, da egolatria de si. E aqui Jesus pede, devolvam a Deus o que é de Deus. E a primeira leitura nos ensina muito isso. O que vocês estão esperando? É uma realidade estrondosa? Não, é um novo céu e uma nova terra que precisa ser também construída com esforço humano. É de Deus, sim, devemos esperar de Deus, mas é assumir a colaboração profunda a Deus. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E essa justiça já vai acontecendo agora, como essa devolução a Deus, o que é de Deus, ao homem, ao ser humano, homem e mulher, a dignidade verdadeira. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos, é esforço, é empenho, para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Uma vida pura é uma vida que busca purificar de todo o controle, de toda a submissão, de toda a escravidão a César, que representa o poder, que representa a vaidade humana. Vós, porém, portanto, amados, sabendo disso com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, de César e tantos outros, percais a própria firmeza da fé. E o Salmo nos dá um banho de realidade. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, exultaremos de alegria todo dia.
manifestar então as obras aquela obra que vem de Deus. Nós somos pó, um dia voltaremos ao pó. Já é encanto poder chegar à idade onde nós chegamos. É preciso reconhecer que nós pertencemos a Deus e a Deus deve ser dado aquilo que é próprio dele, toda a vida humana na sua dignidade plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.